Olá você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Marcos Braz dá moral para zagueiro do Flamengo e nação indica desistência por Léo Ortiz. Internado, Gerson manda recado à torcida do Flamengo. Marcos Braz diz sim e Oscar já está preparando as malas. Zagueiro da seleção angolana é oferecido ao Flamengo e nação se agita. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Hoje tem Flamengo e Boa Vista no Maracanã pela 9ª rodada da Taça Guanabara. Eles já se enfrentaram em 21 vezes na história, pelo Campeonato Carioca, todas elas, com uma enorme vantagem do Flamengo, que venceu 16 partidas, perdeu uma só e empatou 4 vezes. A única derrota do Mengão foi em 2012 por 2-1. Com 18 pontos, tem 3 a menos que o atual líder Fluminense e pode passá-lo nessa rodada. Em segundo lugar, o Flamengo também já pode se confirmar na semifinal da competição para conquistar o primeiro título do ano. Sem perder em 2024, são 5 vitórias e 3 empates. Mesmo com os jogadores da base, o Flamengo não perdeu. Já foram 14 gols marcados e apenas 1 sofrido. Mas o time vai ter desfalques para esse jogo. O Alan realizou exames e foi diagnosticado com dengue, enquanto o Gerson foi diagnosticado com inchaço no rim. Por isso, ele está internado para realizar exames complementares. Em 7º lugar, com 12 pontos, tem 4 a menos que o 4º colocado e ainda com boas chances de alcançar a zona de classificação, o Boa Vista só quer a vitória para essa rodada ser melhor e ele encostar aí nos 4 primeiros colocados. O Flamengo terá a chance de carimbar a sua vaga na semifinal do Campeonato Carioca hoje. E para se garantir no mata-mata, o técnico Tite deve escalar a base da equipe que tem mais jogado na temporada, porém com algumas mudanças. O Davi Luiz ele pode receber uma nova oportunidade no lugar do poupado Fabrício Bruno. Provável escalação do Flamengo: Rossi, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Igor Jesus, De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro. Fabrício Bruno, que vive a expectativa de completar 100 jogos com o manto sagrado, deve ter essa marca centenária adiada, porque o Tite vai poupar o zagueiro, dando uma nova oportunidade para o Davi Luiz. O Eric Pulgar se apresentou no Ninho do Urubu ontem com um quadro viral e, dessa forma, o chileno vai ser reavaliado hoje. Caso a baixa seja confirmada, Igor Jesus é o favorito para ser o titular pela 2ª vez seguida, após se destacar na 5ª contra o Bangu. Já o De La Cruz, desfalque da última rodada, volta ao time normalmente. Lembrando que esse jogo vai ter a transmissão da TV Bandeirantes em canal aberto, da Band Esportes em canal pago e do canal Gold no YouTube em stream de graça. O nosso querido Coringa Gerson surpreendeu os torcedores do Flamengo no último domingo ao ser internado em um hospital aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O Coringa se queixou de dores abdominais fortes e apresentou hidronefrose com infecção renal. A boa notícia é que o jogador vai receber alta nessa terça-feira. Por outro lado, a cirurgia do camisa 20 não está descartada. Na noite de segunda-feira, o Meia mandou um recado à torcida. Aspas, obrigado por todas as mensagens e carinho comigo. Estou bem e evoluindo. Em breve estaremos juntos novamente em campo, escreveu lá o Coringa Gerson no seu Instagram. O jogador está sendo tratado com medicamentos e vai passar por novos exames. Nesse momento, os médicos vão definir se o Coringa vai passar por um processo cirúrgico. Na entrevista coletiva ontem no Ninho do Urubu, o Spindel disse que a diretoria do Flamengo está muito preocupada com a situação do Gerson e está dando todo o apoio necessário ao jogador. Caso ele precise mesmo de uma intervenção cirúrgica, ele vai ficar fora dos últimos jogos do Campeonato Carioca. A competição termina no dia 7 de abril. Antes, porém, o Flamengo vai fazer a estreia na Copa Libertadores da América, na primeira semana do 4º mês do ano.
Os próximos passos da recuperação do Coringa devem ser definidos nas próximas horas. Vamos torcer que não seja nada grave, né? E que o nosso Coringa não precise operar e que ele se restabeleça o mais rápido possível. Força, Gerson! Estamos com você! Principal potência financeira do futebol brasileiro na atualidade, o Flamengo vem sendo nos últimos anos o grande protagonista das transferências mais badaladas do mercado nacional. Com receitas que ultrapassam aí a casa de R$1 bilhão, o Clube da Gávea não tem economizado quando o assunto é jogador de qualidade. Com auxílio da apuração do GE. Globo, o 90 Minutos já apresenta os 10 jogadores mais caros da história do Flamengo. Coloca aí, produção. O Alan, 43 milhões em 2023. Vitinho, 44 em 2018. Luiz Araújo, 48 milhões em 2023. Gerson, a primeira passagem, 49,7 em 2019. Cebolinha, 73,4 milhões em 2022. De La Cruz, 77,7 milhões em 2023. Gabigol é o quarto, 78,6 milhões em 2019. Pedro é o terceiro, 82,2 milhões em 2020. Em segundo vem Arrascaeta, 89,4 milhões em 2019. E em primeiro, Gerson, na segunda passagem dele pelo Flamengo, que custou 92 milhões em 2023. Depois de aprovar um acordo milionário com a Brax para placas de publicidade, o Flamengo vai votar um novo patrocínio em breve. O clube convocou na noite dessa segunda-feira os membros do Conselho Deliberativo para a aprovação de uma parceria com a Kawai. A análise dos números acontecerá nos próximos dias e aí sim vai haver uma reunião na sede da Gávea. Com a aprovação dos conselheiros, a marca será estampada na manga do uniforme do Flamengo, no lugar daquela estilo que saiu. De acordo com a convocação emitida pelo clube, o encontro é para apreciação e votação da minuta do contrato de patrocínio e outras avanças que se pretende celebrar com a sociedade empresária Joio Tecnologia Brasil Limitada, para a exposição da marca Kawai nas mangas dos uniformes da equipe de futebol profissional masculino de campo. O Kawai é uma rede social de vídeos curtos, um dos concorrentes do TikTok. Tem um reconhecimento programa de monetização, ou seja, que remunera usuários para executar missões diárias e permanecer ativos na rede. Os desafios são sempre propostos pela própria plataforma. Caso o Conselho Deliberativo do Flamengo aprove o contrato com a Kawai, será o segundo patrocínio da semana. Afinal, nessa segunda-feira, o clube fechou o acordo com a Brax. Dessa forma, o Mengão vai receber 330 milhões por 5 anos, através das placas de publicidades em jogos com o mandante do Campeonato Brasileiro. No entanto, a parceria só será válida a partir de 2025. Para o acerto com a Brax, foram 142 conselheiros que deram voto a favor, 6 contra e 2 abstenções. O pagamento vai acontecer em 6 parcelas, com a primeira já em 2024 de R$ 24 milhões. Já a última será efetuada em 2029 com R$ 73,2 milhões. Somando o valor cheio, o Flamengo ganhará R$ 90 milhões a mais do que o Corinthians, que assinou com a mesma empresa pelo mesmo período. Com o contrato renovado até o final de 2028, o Fabrício Bruno foi exaltado pelos dirigentes rubro-negros, como o Rodolfo Landim, Bruno Spindel e o Marcos Braz. Esse último, inclusive, pediu já o zagueirão na seleção brasileira. Uma das contratações mais assertivas que a gente fez aqui no Flamengo. Eu espero que em breve esteja na seleção brasileira, porque já tem condições para isso, disse lá o Marcos Braz na entrevista coletiva ontem no Ninho do Urubu. O fato da diretoria ter elogiado tanto o Fabrício e o Bruno levantou uma questão entre os torcedores, que enxergam uma possível desistência do Léo Ortiz e um recado para o Bragantino. Aspas, Braz não está falando para exaltar o Fabrício Bruno, e sim para dar um recado ao Bragantino. Olha, estamos quase desistindo, estamos bem servidos aqui, deduziu lá um torcedor rubro-negro. No entanto, o Braz falou sobre o Ortiz na mesma coletiva.
Ele agradeceu ao jogador por ter externado o seu desejo de jogar no Flamengo e que o prazo final para definir a sua situação é o dia 7 de março, quando fecha a janela de transferências no Brasil. A vontade do jogador foi explícita, ele já externou isso aos dirigentes do Bragantino. A gente agradece muito pela escolha dele, a gente agradece que no entendimento dele, que a vinda para o Flamengo seja muito importante. O Bragantino tem uma pedida que a gente respeita, a gente tem o nosso limite financeiro. A gente, no momento, tem aí um interesse de mercado, sim, sabe onde pode ir, até onde pode chegar. A gente tem até o dia 7 para fazer aí ou não essa contratação. Explicou lá o Marcos Braz. As coisas evoluíram, mas não evoluíram num tamanho em que se pudesse ficar otimista. Acho que ele tem a possibilidade de vir, em função até do jogador. Ele deixa claro para qualquer um isso. É ter tranquilidade para ver se conseguimos subir a proposta e eles descerem um pouco. É via de mão dupla. O Flamengo não se preocupa com nenhum tipo de desgaste. Já contratamos o De La Cruz e o Vinha. Tem que ter tranquilidade e o Flamengo terá essa tranquilidade independentemente do resultado, concluiu lá o Marcos Braz. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deve desistir aí do Léo Ortiz e colocar em prática um plano B? Coloca aí. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dê essa moral, vou ficar muito feliz com você. Inscreve aí, aperta o botãozão no inscrever-se, aperta o botão ali até ficar pretinho ali no sininho e pronto. Simples assim, muito obrigado, você ajudou demais o canal. O Marcos Braz confirmou que o Flamengo tentou a contratação do meia Oscar, que há muitos anos atua no Shanghai Port da China. O dirigente voltou a tocar no assunto na tarde dessa segunda-feira, na coletiva, ao lado do diretor Bruno Spindel, no CT Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. Foi a apresentação do Matias Vinha. Aspas, a dificuldade de ir para a China era o processo de adaptação. Quando você o tinha. Você tem jogadores aí que ficaram 5 anos, 10 anos, ficaram a carreira toda. O Oscar não quer sair de lá, já se adaptou, ganha o que não vai ganhar em nenhum lugar do mundo. É uma decisão somente dele. Tu acha que eu não quis já trazer o Oscar para o Flamengo? Eu já tentei e vou continuar tentando, revelou lá o Marcos Braz aos jornalistas. O Oscar, ele tem contrato com o Shanghai Port até novembro desse ano e dificilmente vai renovar com o clube da China. A ideia do camisa 10 ex-seleção brasileira é retornar ao futebol do seu país natal. E o Flamengo surge como um dos grandes interessados. Para que o acordo aconteça, o jogador já aceita até reduzir o seu salário, que atualmente é um dos maiores do mundo, e ele já disse abertamente que quer jogar no Flamengo. Vale lembrar que o Oscar tem 32 anos, é um meia ofensivo destro que pode jogar de ponta esquerda ou meia central. Tem contrato com o Shanghai Port até 30/11. Ele faz 33 em setembro. E o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 5 milhões de euros. Ele é agenciado pela Bertolucci Esportes, do Giuliano Bertolucci, que tem outros jogadores no elenco do Flamengo e tem um excelente relacionamento com o clube, o que pode facilitar a sua vinda para o Mengão. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Aí eu te pergunto, você aprova a vinda do Oscar para o Flamengo? Coloca aí. A janela de transferências do futebol brasileiro se encerra no dia 7 de março e o Flamengo segue na busca de contratações. Enquanto o clube negocia com o Bragantino pelo Léo Ortiz, a grande novela do ano, um outro zagueiro foi oferecido. Trata-se do angolano Kialonda Gaspar, do Estrela Amadora de Portugal. Aos 26 anos, o Kialonda é um dos destaques do time português na primeira divisão nacional. O zagueiro disputou a Copa Africana de Nações nesse início de ano pela seleção de Angola, que foi eliminada nas quartas de final pela Nigéria. O Porto de Portugal, inclusive, chegou a tentar a contratação do defensor, mas os valores pedidos pelo Estrela Amadora brecaram as negociações. Quem fez a oferta ao Kialonda para o Flamengo foi um dos empresários do staff do Jorge Jesus, ex-técnico do Mengão,
que está lá no Al Hilal da Arábia Saudita. O nome do angolano agradou alguns dirigentes do Flamengo, mas o clube ainda não abriu negociação com a Estrela Amadora. Informações divulgadas primeiramente pelo bom jornalista Vene Casagrande, que Alonda Gaspar tem contrato com o Estrela Amadora até junho de 2026. De acordo com o jornal português A Bola, a multa rescisória do zagueiro angolano no time português é de 10 milhões de euros, 53,4 milhões de reais na cotação atual. Na atual temporada, o Alonda Gaspar disputou 18 jogos pelo Estrela Amadora e tem um gol marcado. Além das atuações no futebol português, o zagueirão também entrou em campo 7 vezes pela seleção angolana. Com a seleção angolana, o Gaspar tem 10 partidas e atuou em 5 jogos da Copa Africana de Nações, jogando contra Argélia, Mauritânia, Burkina Faso, Namíbia e Nigéria, quando Angola foi eliminada nas quartas de final. Aí eu te pergunto, você aprova a contratação do zagueirão Alonda Gaspar? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aqueles abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo Joseildo Firmino, lá de Souza, na Paraíba. Alô, meu amigo Célio Espíndola, de Canelinha, Santa Catarina. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Francisco Coutinho, lá de Capitão Poço, Pará, no Pará. Aquele abração para você, meu querido. Alô, meu amigo José Benedito, de Bacabal, no Maranhão. Alô, amigo Luiz Farias. Alô, amiga Sueli, de Arapiraca, em Alagoas. Alô, Titico Flazico, de Ingazeiras, no Ceará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Wilson Antônio da Silva. Alô, flamenguistas de Guapimirim, aqui no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Betão do Remo, de Cataguases, Minas Gerais. Alô, seu filho João Pedro. Parabéns, meu garoto, pelo seu aniversário, que é hoje. Muita saúde para você, muitos anos de vida, João Pedro. Curta bastante o seu dia, meu filho. Parabéns, João Pedro. Não esquece de mandar um pedaço desse bolo aí. Tamo junto. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e pra cima deles, Mengão!